Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e um momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar o seu coração e fortalecer a sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar trajetórias no canal da TV JuVV no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje, receberemos a Laureni Santana Imperial. A vida dela contém momentos de angústia, sofrimento e busca de algo para preencher um vazio. Prepare-se para uma conversa reveladora e inspiradora. Laureni, hoje nós estamos aqui para saber da sua trajetória. E nada melhor do que começar pela sua família. Como era a sua família? Quantos irmãos? Conta para mim. Minha família era bastante primeiramente, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu que sou muito apaixonada pelo Provar e Ver, de fazer parte desse momento aqui, quando o pastor disse que iria ser gravado, local, né, me encheu de esperança até de repente, um dia fazer parte, e eu me sinto honrada por estar aqui. Eu sou de uma família numerosa, né, nós somos 10 irmãos, era até para ser 11, né, minha mãe teve um aborto espontâneo, muito nova ainda, e então eu sou a caçula de 10 irmãos. Tivemos uma infância tranquila, dentro de muitas limitações, né? Nós éramos bem humildes, assim, bem simples. Meu pai era pintor de parede, minha mãe era doméstica, mas dentro do possível tentavam fazer aquilo que podiam pelos filhos. Que bom. E me diz o seguinte, como era a parte espiritual? A parte espiritual era muito presente na minha família. A minha mãe se converteu, meus pais se converteram há 72 anos atrás, né? Meus pais tinham 3 filhos, um deles faleceu com 6 meses de vida, e de uma doença que na época, lá em Minas Gerais, isso, né, era conhecida como doença do macaco. Eu acredito até que possa ser uma desidratação, eu não sei exatamente o que seria, mas ela teve então esse filho, né, esse meu irmãozinho que veio a falecer, e o 5º filho deles também estava muito doente, né, ia a óbito, já tinha sido desenganado pelos médicos. E meus pais, eles eram muito católicos, eles eram praticantes, fervorosos, e a minha mãe então orou muito a Deus. Numa determinada noite, ela estava muito cansada e ela orou bastante. Ela pedia para Deus mostrar qual era o propósito para ela, o que ela poderia fazer para mudar alguma coisa, o que ela poderia estar fazendo que desonrava, e que ele mostrasse para ela e que poupasse a vida da sua filha. E nessa noite, ela nunca soube nos contar se foi um sonho ou se foi uma visão, porque ela não se lembra de ter dormido. Porém, ela estava muito cansada, ela pode ter dormido. Mas o fato é que o quarto, o ambiente onde ela estava, ele ficou todo iluminado de um brilho extraordinário e projetado na parede daquele cômodo um livro de capa preta aberto em Êxodo 20, no capítulo 8 a 10, que falava sobre a guarda do sábado. E ali a mão ia e o dedo ia conduzindo palavra por palavra até que a minha mãe lesse todo o texto. Mas o surpreendente é que minha mãe não sabia ler. A minha mãe foi aprender a ler, eu já tinha por volta de uns 10 anos, isso mais de 20 anos depois. E a minha mãe aprendeu, então a minha mãe comentou com familiares dela, né, com os meus tios, que mais novos que ela, que tinha tido esse sonho, comentou com meu pai, eles ficaram muito impactados, mas eles não sabiam o que isso significava, né? Então meus tios disseram, olha,
nós não só sabemos o que o sonho significa, como nós temos a solução. Porque nós estamos namorando, meus tios, 2 irmãos, namoravam com 2 irmãs também de família adventista. Então, meus pais quiseram conhecer melhor, né, a família, e tiveram os estudos e aceitaram a mensagem adventista, eles se converteram. Então, a minha mãe nos criou, né, meu pai também, eles tinham muita fé e tudo, e eles nos criou sempre ali, com culto vespertino, matutino, sempre tinha, e a religião vinha sempre em primeiro lugar, Deus vinha sempre em primeiro lugar. Tanto que a minha mãe, depois que ela aprendeu a ler, ela leu toda a Bíblia durante todos os anos da vida dela. Minha mãe morreu com 81 anos e ela leu todos os livros do Espírito de Profecia. Então, a religião, ela era muito presente, a gente aprendeu a ser fiel dizimista, fiel ofertante, fiel a Deus em todas as situações assim da vida, a religião era sempre muito presente. Que lindo isso. E eu percebi também, então, que você já nasceu em um lar adventista. Eu tive esse privilégio, eu nasci adventista, né, quando a minha mãe se converteu, então 11 anos antes da minha concepção, né, ela se batizou e seguiu a fé adventista até o fim, né, dos seus dias, e eu vim nascer 11 anos depois. Essa minha irmã teve a saúde restaurada, ela vai completar 72 anos o mês que vem, e eu já nasci. Então, os filhos eu fui a última, né, mas todos os filhos que nasceram ali depois da quinta já nasceram em berço adventista. Olha só. E onde vocês frequentavam? Nós frequentávamos a igreja do Jardim, a princípio a Igreja Central de Curitiba, né? Depois, posteriormente, nos mudamos para um bairro, o bairro Jardim Pinheiros, então, em Santa Felicidade, e lá não tinha igreja. Inclusive, foi um período em que nós ficamos um pouquinho mais distantes, né, dos cultos, porque o inverno era rigoroso, minha mãe tinha uma penquinha de filhos, né, para sair arrastando aquela criançada no inverno, e tinha que andar mais de 4 quilômetros para pegar o ônibus. Então, naquele período, nós íamos à igreja ainda, mas menos, né? Então, até conversando, eu sempre fui muito tagarela, muito falante, e eu conversei com o professor do meu irmão, porque eu não tinha idade escolar, mas eu também não tinha com quem ficar em casa. Então, eu ia à escola com meu irmão. E eu comentei com esse professor, né, que estava triste, porque não estávamos indo à igreja com a mesma frequência, e ele guardou a informação. Dias depois ele apareceu em casa com a esposa, professora Ademir, professora Raquel, né, membros também da igreja ali da Central, e eles fizeram os arranjos lá com os meus pais, e no próximo sábado aconteceu a primeira escola sabatina, o primeiro culto do que é a igreja do Jardim Pinheiros hoje, que é distrito do Pilarzinho. Então, em 1970, isso, né, ali as reuniões aconteciam inicialmente só com a nossa família, que era numerosa, mas a família do professor, né, não tinha outras pessoas, eram bem poucos moradores ali na região, quase que a nossa família era, assim, acho que tinha umas 3 ou 4 famílias e a nossa era a única adventista, né. Então, no começo, os cultos eles eram assim, depois outras famílias foram chegando, o bairro foi crescendo, e em 1980 esse grupinho se tornou igreja, né, e hoje está lá, uma igreja grande, primeiro uma igrejinha de madeira, simples, hoje um templo bonito, grande, e sempre com presença da minha família ali. Por mais que em algum momento alguns de nós tenhamos saído, como eu, por exemplo, que vim, né, mais recentemente para o JVV, mas sempre tem presença da minha família lá. Sim, então a Laurine criança, ela já participou do nascimento de uma igreja, ali presenciou, né, um grupo e depois uma igreja, mas depois disso a Laurine adolescente, ela foi para São Paulo. Sim, eu fui para São Paulo, a princípio fui porque o meu irmão tinha ido, né, com a esposa e as crianças, precisavam de um apoio ali, nada como mandar a caçula, né, adolescente lá para ajudar, e eu fui para lá e vivi quase 20 anos lá,
né? Me casei lá aos 23 anos. Eu conheci um rapaz que ele não era adventista, mas ele se converteu. Nos casamos, voltamos para Curitiba, voltei, né, para Curitiba e atuando na igreja ali. E só que teve uma situação complicada ali que depois de 6 anos mais ou menos de casada e de igreja, meu ex-marido ele se distanciou, se afastou dos caminhos do Senhor. Nesse período eu me sentia muito envergonhada de ir à igreja, de ter que justificar porque que ele não ia, e acabei quase não indo muito à igreja, mas assim, também não fazia nada que fosse contrário aos princípios que eu tinha desde pequena, né? Mantinha meus cultos, meus devocionais, só que não ia à igreja. Depois de um tempo superei, voltei e permaneci é, na igreja ainda por um bom tempo. Sim, e nesse meio tempo a sua mãe adoeceu. Como aconteceu isso? Na verdade, a minha mãe, aos 50 anos, ela teve um diagnóstico de uma cardiopatia bastante severa, ela passou por bastantes procedimentos cirúrgicos e por 31 anos quase dava muito susto na gente, né? Toda hora estava hospitalizada, toda hora estava na UTI, a gente sempre estava ali na iminência dela vir a falecer. Foi bastante sofrido para a gente acompanhar aquele processo, mas ela era forte, né? Ela viveu aí, depois do diagnóstico, mesmo com mais de 6 angioplastias e tudo, ela ainda viveu até 81 anos, né? O meu pai é que era uma pessoa forte, muito forte, estava com 84 anos. Meu pai, tirando um acidente que ele sofreu quando eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos, que quase tirou sua vida. Inclusive, nós recebemos a notícia do falecimento dele, porque por coincidência no hospital deram entrada 2 Olívios e um faleceu. Foi um momento muito difícil, muito traumático para a gente, mas ele era saudável, ele tinha muita disposição, sempre trabalhando, sempre muito dinâmico na igreja, visitava os filhos todos os dias, e de repente, aos 84 anos, ele saiu e caiu na rua. E quando ele voltou, machucado, pai, o que houve, não sei dizer, ele não sabia explicar como ele tinha caído. Então nós o levamos ao médico e, para nossa tristeza, foi diagnosticado que ele estava com câncer, um câncer bastante invasivo, não só no que diz respeito à força do câncer, mas à quantidade de órgãos que tinha sido acometido já. Tanto que a médica ligou para minha irmã e falou: olha, venha, traga teu pai, estou com os exames do seu pai em mãos, mas já traga uma mala porque ele vai ficar hospitalizado para investigação, mas já se preparem, o teu pai está com câncer. O meu pai, ele viveu 11 meses com câncer, ele teve o esôfago todo substituído, né, por uma prótese, ele não podia mais deitar, ele só dormia sentado, e ele não podia se alimentar muito bem, e nesse período eu também não me alimentava, porque eu não achava justo. Como que meu pai não podia comer e eu podia comer? Muitas vezes eu pedi para Deus, não só para Deus curar o meu pai, mas para Deus tirar a doença dele e dar para mim. Eu preferia que eu ficasse doente do que meu pai. Só que os planos de Deus, os desígnios de Deus, a gente não tem alcance, não tem poder, não tem sequer entendimento, né? E foram dias de muita luta. Meu pai, você percebia visivelmente a dor que ele sentia, mas ele nunca questionou, ele nunca reclamou, ele nunca fez a pergunta por que eu, ou por que eu estou passando por tudo isso. E muito interessante é que os anjos iam lá, e meu pai via, e minha mãe via também. Teve um dia que eu entrei no quarto, e ele falou assim: eu queria a ajuda da moça. Eu falei: eu estou aqui, pai. Ele falou: não, mas não é você. Eu falei: mas a única moça que estava aqui era eu, pai. Ele falou: não, não era você. Tinha uma moça vestida de branco, e ela colocou a mão aqui e eu senti alívio. Uma outra noite, a minha mãe acordou e viu o anjo cuidando do meu pai. Então, assim, muito, muito surpreendente. E meu pai, ele era... Meu pai e minha mãe, né? Mas o meu pai
mesmo no período de doença dele, sempre ganhou muito pouco, vivia com salário mínimo, mas eles eram dizimistas e pactuante em 10%. E quando eu comecei a ver todo aquele cenário de doença e de dificuldade, eu comecei a questionar a Deus nesse sentido. E eu até nem sei por que eu fazia isso, porque era impressionante como apareciam pessoas que batiam a porta e diziam: olha, eu gostaria de contribuir. Meu pai tomava um suplemento, eu gostaria de contribuir, vocês ficam ofendidos? Levava suplemento, levava fralda. Quantas vezes que nós fomos limpar a casa, puxava o sofá ou abria a cortina, tinha dinheiro que não se sabe quem foi que jogou lá. Então, Deus não desamparou em nenhum momento. Ele cumpriu, né, a promessa ali de trazer os dízimos à casa do tesouro, que abrirei as janelas do céu, né, e derramarei bênçãos sem medida. Mas mesmo assim, com tudo isso, nesse momento, eu tive um processo de separação muito grande de Deus ali, nesse processo final ali, depois que meu pai faleceu, né, meu pai faleceu num domingo, na quarta-feira ele foi para o médico, ele estava num estado muito debilitado, o médico levou ele no colo para a ambulância, para ter uma ideia, e eu vinha clamando, e até então, nesses 11 meses, eu não tinha pedido em nenhum momento para Deus que levasse meu pai, que desse descanso. Eu só pedia cura, cura, cura e alívio. E nesse dia, nessa quarta-feira, nessa noite, quando eles saíram com meu pai, eu peguei uma Bíblia que estava no braço do sofá, abracei a Bíblia em prantos e falei: pode levar o meu pai agora. Não dá mais, a gente não aguenta mais ver o pai passando por tudo isso. E ele ainda ficou a quarta, a quinta, sexta e sábado no hospital. No sábado de manhã deram alta. Eu fiquei muito revoltada porque meu pai não tinha como tomar nem medicação. Eu falei: como pode mandar um paciente no estado dele, né, um homem de quase 1,80 de altura, pesando 36 quilos, como que manda para casa? Meu ex-marido falou assim: você quer estar perto do teu pai o dia que teu pai morrer, ou você quer que ele esteja no hospital? Eu falei: eu quero estar perto. Ele falou: então vem buscar teu pai. E ali eu entendi que era o fim. E eu pedi, né, para Deus que eu estava pronta naquele momento para tirar, mas na verdade eu não estava, né? Então meu pai no domingo de manhã eu estava em casa lavando uma louça e eu senti um cheiro muito forte de flores característica mesmo de velório, e eu comecei a chorar e falei: meu pai morreu, porque eu estou sentindo um cheiro muito forte de flor. E meu ex-marido falou: não, não morreu, se não teriam te chamado, não fique assim, não entre em desespero. E eu larguei tudo e desci. Meu pai não tinha falecido, mas ele não estava legal mesmo, e eu passei o dia lá com meu pai. Nesse processo todo que meu pai esteve doente, eu não fui mais à igreja, porque o sábado era dele. O sábado já não era mais do Senhor, o sábado era dele, eu precisava estar com ele todo o tempo. Eu trabalhava durante a semana, ficava os plantões noturnos, né, tanto no hospital quanto em casa, eu assumia a maioria, mas o sábado era do meu pai. E aí eu desci, passei o domingo lá com meu pai. De tardezinha ele começou a ficar muito ruim e eu percebi que ele estava ficando ruim. Eu falei: pai, eu vou chamar a ambulância para levar o pai para o hospital. Ele fez só assim com o dedo, que não. Eu falei: o pai não quer ir para o hospital? Fez com o dedo que não. Eu falei: então eu vou pedir pelo menos um oxigênio, a respiração estava muito difícil. Ele de novo sinalizou que não. Aí eu falei: o pai quer um culto? O pai quer que canta? Ele sinalizou que sim. E ali nós começamos a louvar o quintal ali, a gente morava num condomíniozinho, mas um espaço que tem de área comum ali foi enchendo de gente, foi se apinhando, e mais pessoas chegando. Eu liguei para as minhas irmãs, para os meus irmãos, falei: olha, se vocês quiserem ver o pai vivo, venha agora. E todos chegaram, deu tempo de todos chegarem. O irmão que estava no culto veio, e ele orou com meu pai. Quando ele orou com meu pai, eu desmaiei.
foi a primeira e única vez na vida que eu desmaiei. Eles me tiraram dali do quarto e eu fui para a área comum, onde todos estavam, e eu não consegui mais voltar. Quando eu voltei, né, que eu me restabeleci, não tinha mais como entrar dentro da minha casa. Então eu fui por fora, tinha a janela assim de basculante, eu enfiei a minha mão e fiquei segurando a mão do meu pai ali. O pastor chegou, pastor Dinei Carriel, ele chegou, ungiu o meu pai e meu pai expirou. Ele faleceu ali naquele domingo à noite, para alívio, né, de toda a dor e o sofrimento dele, descansa no Senhor, mas ali começou um processo de muita revolta no meu coração. Foi ali após a morte do seu pai que você também não conseguia dormir, né? É, Foi um período complicado. E aí então aconteceu, eu acredito que o pior. é, eu, eu sempre tive muito problema para dormir, eu tomava medicação, eu tenho transtorno de humor bipolar, eu fui diagnosticada tardiamente, então eu sempre tive muita dificuldade para dormir. E tentava inúmeros remédios, a maioria não funcionava muito bem, mas eu conseguia dormir um pouco. Só que quando meu pai faleceu, eu não conseguia dormir nada. Então eu já estava muito magra, porque eu passava os meus dias com 2 copos de leite, uma sopinha Vono, e não dormia mais. O rosto do meu pai, ele se perdeu, virou uma massa, né, era uma coisa disforme, eu fiquei gaga, e eu não conseguia mais dormir, eu entrei em depressão, né, eu não conseguia ver as pessoas, eu conseguia trabalhar, eu ainda consegui trabalhar por um período de tempo, mas eu ia, trabalhava, e quando eu chegava em casa, parecia que eu estava fugindo da polícia. Eu olhava para todos os lados, preocupada, se eu ia encontrar alguém, se eu ia falar com alguém, se alguém ia falar alguma coisa comigo. E eu fui ficando cada vez mais reclusa. E aí eu não sei como, eu já tentei descobrir isso, tentei buscar na memória, mas não vem. Eu tomei um copo de vinho. Eu não sei por que aquele vinho estava na minha casa, como entrou, quem levou, por que eu tomei, mas eu tomei e eu dormi. Eu dormi muito naquela noite, eu descansei e no dia seguinte eu fiquei pensando, puxa, mas que coisa top, né? Faz dormir, remédio não faz, não durmo, não tenho sossego, não tenho paz, mas o vinho faz. Eu vou comprar um vinho e vou tomar. E eu comecei a tomar todo dia, até que chegou um ponto que eu estava tomando uma garrafa de vinho, todas as noites. Então, não falava com ninguém, me distanciei, né, da família ali, e bebendo todas as noites. Então, meu ex-marido procurou a minha irmã, contou o que estava acontecendo. A minha irmã entrou em contato com o meu médico, né, que já me acompanhava por conta do transtorno, e eles disseram que precisava, então, me tirar do convívio ali, precisava me internar, e eles me internaram. Só que eles me levaram para o hospital do Pinel, e foi um choque muito grande para mim, principalmente quando a família concluiu o internamento e foi embora, muitas portas se fechando, eram muitas portas, foram se fechando uma após outra, e eu pensava, estão tirando o meu direito de viver, o meu direito de sofrer pelo meu pai, e eu permaneci ali por um período de tempo, e eles ajustaram uma medicação, eu saí de lá com uma medicação então que me ajudava no sono, não bebi mais, mas eu também não queria mais saber nada com Deus, porque daí parece que o pouquinho que faltava tinha sido decidido ali naquele momento, que eu fui afastada da minha família, que fui colocada num lugar que para mim era um lugar de louco, né? Eu me lembro como eu falava pro médico assim, mas aqui tem louco, e eu tenho medo de louco. Ele falava, não tem louco, tem pessoas como você que precisam de ajuda. Mas eu não conseguia entender isso, né? Para mim, eles tinham me colocado num hospital de louco, num hospício. Foi bem traumático aquele período, assim. Me ajudou, e eu entendo, hoje eu consigo perceber, né? Deus usa de diversas maneiras para salvar os seus e para livrar do que for necessário. Então, assim, mas naquele momento eu não enxergava isso. Então, mesmo depois de ter saído do hospital e já não ingeri mais, o que poderia ter se tornado num vício muito grande, né? Porque eu percebo ali que
Eu tinha alguma coisa, uma dependência química que algumas pessoas não têm, que tomam um copo e tudo bem, e eu já fui partindo para mais, cada vez mais, né? Então, assim, eu agradeço, né, a Deus por ter me liberto disso, mas o meu coração estava duro. E eu não conseguia enxergar, e eu não voltei para a igreja. Se eu encontrasse pessoas que falassem, olha, eu estou orando por você, eu ficava muito brava. E eu falava, não ore por mim. Por favor, não ore por mim, eu não quero saber de céu, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de nada. Nesse período também eu descobri a traição do meu ex-marido, não tinha sido a primeira vez, eu já tinha perdoado outras vezes, então eu resolvi ali que eu não queria mais. Era um momento pesado para mim, tinha tido muitas perdas na família, primo novíssimo, triatleta, morreu num treino de bike, meu tio, várias pessoas eu tinha perdido, então estava muito pesado para mim, já tinha tido o processo do internamento e eu resolvi que não queria mais, então nos separamos e eu fiquei sozinha. E sozinha mesmo, né? Houve um afastamento da minha família, teve uma situação muito difícil que eu passei por um espancamento por parte de um familiar, de um sobrinho. E a mãe dele, então, pediu que eu não frequentasse mais a casa dela, só que a casa dela era onde minha mãe morava, porque depois que meu pai faleceu, a minha mãe foi morar com ela, porque ela sempre foi a pessoa que mais cuidou no sentido de saúde, de levar, de acompanhar os médicos, inclusive é a minha irmã que teve a vida poupada, né? Então eu não podia mais entrar lá, então eu me comunicava com a minha mãe pela janela. E isso foi muito difícil para mim, foram 8 meses, assim, até a minha mãe falecer. Era no segundo andar, aquelas janelinhas de basculante que não tinha nem como abrir, então a minha mãe ficava de lá de cima falando comigo e eu olhando para cima, não aguentava nem ficar muito tempo, né, por causa da posição. E foram os momentos finais, assim, da minha mãe, né. Uma semana antes da minha mãe falecer, ela teve que levar minha mãe às pressas aos médicos, e aí ela me chamou e eu entrei e tive, assim, um contato com a minha mãe ali, pequeno, fiquei um pouquinho no hospital com a minha mãe também, mas então, assim, foi mais uma situação pesada para mim, difícil, de muita dor, né, acompanhar minha mãe dessa forma. E aí a minha mãe veio a óbito também, né. Eu conheci meu ex-marido, o meu atual marido, um dia antes da minha mãe falecer. Infelizmente ela não teve, né, nem o prazer de conhecê-lo e de ver a transformação que veio depois disso tudo, mas eu sofri muito com a perda da minha mãe, só que era diferente da perda do meu pai, porque eu vivi 30 anos sabendo que um dia isso ia acontecer e demorou, né? Deus foi generoso, tivemos ela por quase 31 anos. Então, fez parte do pacote de perdas, principalmente porque no mesmo dia que a minha mãe faleceu, a irmã dela mais nova faleceu também. Faleceram de causas diferentes, em locais diferentes, mas elas foram veladas juntas, lado a lado. Então parece assim que foi o último golpe ali, né? Você vê 2 caixões ali lado a lado, foi bem pesado também. Mas aí eu tinha conhecido o meu marido e nós partimos para um relacionamento relâmpago, né? Que não é o tradicional, não é o padrão, mas foi o que a gente fez. Com 3 meses, mais ou menos, de namoro, nós noivamos e fomos morar juntos. Isso, você já estava afastada, né, da igreja, Já você já estava, estava. né, com uma certa revolta, tudo, mas você conheceu o Luciano. Conheci. E como é que era o aspecto espiritual de vocês dois? Porque você já tinha vindo de um berço adventista, né? Você sabia dos princípios, você conhecia, mas não estava frequentando. Não. E ele? Ele era católico, um católico praticante, daqueles de ter santinho na beira, na mesinha de cabeceira. E quando ele entrou para minha vida, ele me convidou para ir à missa com ele. Olha, sou católico, vou à missa todo sábado à noite, às vezes eu vou no domingo de manhã, e eu gostaria que você me acompanhasse. A primeira vez eu falei que não, que eu não gostava, que eu não gostaria, não me sentia bem.
Mas depois ele disse, olha, nós somos um casal, o ideal é que a esposa acompanhe o marido, que é bacana a gente fazer as coisas juntos, e eu aceitei, e eu ia. Mas eu não gostava. Eu não gostava e eu me sentia mal, porque assim, eu tinha todo um conhecimento, uma história de vida, uma bagagem de vida, já estava em desacordo com a vontade de Deus, porque eu estava vivendo um relacionamento que eu sabia que não era aprovado por Deus, embora ele também soubesse, mas é diferente, para ele era diferente do que para mim. E ainda frequentando agora um culto que eu não concordava, mas eu ia, fui muitas vezes com ele, e até que um dia eu senti uma vergonha muito grande, sabe, Deus falando comigo, o que eu estava fazendo? E aí eu propus para ele para ir à minha igreja. E foi uma vergonha muito grande ali, naquele momento. A resposta A dele, resposta né? dele. Uhum. Ele me questionou sobre ter uma religião, porque ele não conhecia esse lado, né? Nós já estávamos juntos há alguns meses e ele não conhecia. Ele falou: olha, eu não sabia que você tinha uma religião, eu não sabia que você acreditava em Deus, eu não sabia nada disso, que você tinha um culto para ir, mas eu aceito, eu vou. E ele foi comigo. No começo ele se sentia muito incomodado porque era muita irreverência, né, muita conversa, aquilo era demais para ele. Ele falava: "Eu não sei como que vocês conseguem ir para adorar a Deus e conversar tanto, tanto barulho, e a criança que chora e a mãe que levanta, e muito bochicho", e ele se perdia, ele não conseguia, às vezes, nem prestar atenção na mensagem, mas ele ia, mas eu continuava indo com ele à missa. Então, no sábado de manhã, quando ele podia, né, porque ele trabalhava também, não era sempre que ele podia, mas os sábados que ele podia, ele ia comigo, e eu, à noite, eu ia à missa com ele, cada vez gostando menos, e daí, como eu já estava ali voltando, né, então muito envergonhada, muito, assim, limitada ainda, mas eu já estava voltando. Então eu sentia menos vontade de acompanhá-lo, e mas íamos os dois ali, nas duas, né, frequentávamos. Então a religião, ela, até esse momento, ela era só isso, só os cultos. Só que aí eu propus para ele, eu sentia muita falta, né, eu comecei a sentir, voltando, né, tudo aquele sentimento de respeito, de adoração a Deus e a falta dos cultos. Então eu propus para ele que nós íamos fazer o culto familiar. Uma coisa que ele nem conhecia, né, porque na igreja dele eles não têm esse hábito, e ele aceitou. Então eu comprei a lição da escola sabatina, comprei a meditação, e no dia 1º de janeiro de 2010, nós começamos a fazer os nossos cultos. Só que daí eu orava, fazia leitura, orava e ele rezava. Por bastante tempo aquilo, mas aquilo começou a me incomodar, e um dia eu pedi para ele, eu falei: olha, eu gostaria de te pedir, por favor, para você não rezar quando eu terminasse a oração. Você pode rezar, mas não em voz alta, né, não audível. E ele falou: não, eu aceito e concordo, mas eu quero saber o motivo, tem que ter um motivo, por que você não quer que eu reze? E daí eu expliquei para ele, né, expliquei bem direitinho qual era o motivo do meu pedido, e ele falou: olha, me surpreende, eu não sabia disso, e eu quero saber onde que você viu, porque eu também quero ver. E eu falei para ele: tá na Bíblia. Ele falou: eu nunca vi, eu nunca estudei a Bíblia, eu frequento missa, eu rezo, eu fiz catequese, eu sou crismado, eu sou batizado, mas o padre não falou, o catequista não falou, então eu quero ver. Eu falei: você estaria disposto a estudar a Bíblia? Ele falou: eu quero. Então eu convidei o Marcos, meu sobrinho. Marcos, ele é membro da Igreja Central, adora dar estudo bíblico desde adolescente, e eu falei: Marcos, você quer estudar com o Luciano? Ele: eu quero. Então ele começou a estudar com o Luciano. E assim, o que eu acho mais fascinante na história do Luciano é que não tinha resistência. Não tinha: mas por quê? Não, não pode, não pode. Não pode fazer, não vou fazer, tem que fazer assim, eu vou fazer. Então ele ia aceitando, as verdades eram apresentadas para ele. O Marcos, ele sempre foi muito suave, muito tranquilo.
apresentar a mensagem para ele, então a mensagem ia sendo apresentada e não imposta, e ele ia aceitando, e ia tomando posse de tudo. Só que ele tinha a única resistência que ele tinha é que ele dizia que ele não ia mudar de religião, porque E ele não não era queria ser necessário. batizado. Não queria ser batizado. Então ele falava assim: eu não vou mudar de religião e também não vou ser batizado, eu vou permanecer, eu vou assumir todas as verdades que estou aprendendo, vou praticar, mas eu vou continuar sendo católico. Então eu falei, eu só falava para ele: tudo bem. Tudo bem, sempre tudo bem, faça como você se sente bem, como você se sente melhor, até que o dia que ele sentiu que ele precisava sim mudar de religião. E esse dia ele chegou e falou para mim: olha, eu entendi que eu preciso mudar de religião. Eu vou mudar, mas batizar eu não batizo. Eu falei: tudo bem, você pode fazer do jeito que você escolheu. Então eu chamei o pastor Dinei, ele foi em casa, até ele já tinha ido anteriormente em casa. Quando eu me senti envergonhada por tudo que eu estava fazendo, por estar ali num relacionamento que não era aprovado por Deus, que era em desacordo com os princípios que a gente aprendeu desde cedo, eu o chamei em casa e ele falou: olha, o Luciano ele gostaria muito de casar na igreja. E daí eu expus para o pastor falou: olha, eu não posso casar vocês na igreja, né, por causa das escolhas que vocês fizeram, mas eu posso e quero abençoar vocês e o lar de vocês. E ele orou. E a maneira como ele orou, como ele nos abençoou, como ele trouxe para a nossa vida ali, me marcou profundamente, e marcou profundamente o Luciano também, impactou muito o Luciano. Então, quando ele decidiu que ele ia se batizar, eu falei: eu também preciso assumir publicamente que eu estou arrependida, que eu quero o meu Deus de volta, eu quero a minha vida, meu relacionamento com Cristo de volta. Então nós convidamos o pastor Dinei, ele foi em casa e orou conosco ali, o pastor Dinei estava indo embora e o Luciano falou: olha, eu não posso deixar o pastor Dinei ir embora sem me batizar. Foi uma surpresa muito grande para mim. Eu já tinha tido uma surpresa porque os santinhos eles tinham sumido, né? Não tinha coragem de perguntar para ele o que havia sido feito. Muito tempo depois ele me contou que ele sentiu, né, a impressão de tirar, ele guardou porque eram da mãe dele, pertenceram à mãe dele. Mas assim, quando ele deu aquela notícia, ele fez o estudo do pastor Luiz Gonçalves, nós ganhamos um DVD, ele fez esse estudo, então ele tomou a decisão que faltava ali, e aí eu aceitei, né, também ali meu Senhor novamente na minha vida, e fomos batizados os dois no dia 10 de dezembro de 2010. Fomos batizados e estamos no caminho, na busca para manter essa relação com Cristo, né? Já aí de batismo vai ser 15 anos, mais aquele ano de estudo ali, então 16 anos ali com Cristo. E hoje muitas vezes eu não entendo por que eu me endureci tanto, por que eu me revoltei tanto, né? Com um Deus que sempre quer o nosso melhor, sempre quer o nosso bem e que cuida de nós, né? Mas eu precisei passar, talvez, por esse processo e trazer Deus de volta para minha casa, para minha vida. Hoje nós temos uma rotina totalmente transformada, com horário para comer, horário para dormir e banho de sol, estudo da palavra de Deus. E a gente tem buscado, é uma caminhada, né? Um processo, mas um processo que tem crescido, que tem nos fortalecido. E hoje você frequenta a igreja do GVV, e como que vocês chegaram aqui? Nós viemos, como sempre tivemos muito cargos na igreja, não era possível fazer muita visita, mas muito raramente saíamos para uma visita. O Luciano se apaixonou pela igreja do GVV. E nós permanecemos no Jardim Pinheiros até 2000
2019, né, até novembro de 2019, e aí eu conversei com o pastor que para o ano vindouro nós não íamos pegar cargo, nós queríamos um ano sabático, e no dia 30 de novembro de 2019 nós viemos para assistir o culto e não saímos mais daqui. E daí o ano sabático virou não sei o que, não voltamos mais, estamos aqui, nos sentimos bem aqui, né, temos um ministério assim, nós ajudamos no ECC, ajudamos no Ministério da Família, junto com o Fer e a Ana, né, o casal da família, agora estamos ajudando na recepção também. Não temos aquele excesso de cargos que tínhamos na outra igreja, que até sobrecarregava, mas nós conseguimos trabalhar e estamos felizes com isso. Amamos a igreja do JVV. Que bom, muito bom isso. E, Loreni, eu te convido a deixar sua mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo agora, que elas já perceberam toda a tua história, toda a tua trajetória, e aquelas pessoas que acham que Deus não as aceitaria de volta. O que você pode falar para essas pessoas? Eu diria para elas que, para confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar em Deus, mas confiar de verdade, porque nós somos especialistas em culpar Deus por coisas que Ele não é responsável. O mal, a dor, o sofrimento é responsabilidade do inimigo de Deus, Satanás. E quando nós nos afastamos de Deus, nós damos ao inimigo poder sobre nossa vida. E confiar em Deus é tudo. Revolta não leva a nada. Às vezes a gente fica achando realmente que Deus não nos aceita de volta, mas Deus nos ama e Ele nos quer de volta e nos aceita. E não tenho palavras para descrever como é bom poder estar nos braços do Pai e descansar nas suas mãos. Obrigada, Loreni. Obrigada. E que bom que você continua aqui e fazendo tudo o que você gostaria de fazer realmente, né? Que estar junto de Deus. Obrigada. Que história de afastamento, que história de tristeza, de perdas, mas que história de volta aos braços do Senhor. Hoje nós tivemos então aqui a Laureni Santana Imperial. E não se esqueça de se inscrever no canal da TV JVV no YouTube, deixar seu like, compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias com mais uma história de fé e transformação. Até lá! E eu permaneci assim por um bom tempo, né? Nesse período eu preciso. Sim, tranquilo. Nesse período eu me perdi. Você estava com uma revolta muito grande porque haviam colocado você Obrigada.